O maior escritor brasileiro é um homem negro, Machado de Assis. Então por que se eu perguntar o nome de outros, muita gente vai me pedir um tempo para pensar antes de responder? Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo, este é o seu admirável Mundo Livro, e hoje nós vamos conversar sobre um dos problemas centrais da literatura brasileira, tão central quanto muitas vezes negado, o fato de que, em sua maioria, ela é feita de escritores brancos para leitores brancos sobre personagens brancos. O fato de que pretos e pardos são maioria na população brasileira e praticamente ausentes da literatura nacional não é um simples dado percebido empiricamente por um leitor, embora qualquer leitor frequente e atento possa dizer isso sem precisar de dados estatísticos. Mas os dados estatísticos existem. O Grupo de Estudos de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, coordenado pela professora titular Regina Dal Castanhé, vem realizando uma pesquisa entre romances brasileiros publicados por grandes editoras ao longo da segunda metade do século XX. Essa pesquisa analisou quase 700 romances escritos por 383 autores brasileiros em 3 períodos cronológicos bastante distintos. O primeiro entre 1965 e 1979, o segundo de 1990 até 2004, e o terceiro, a década ali que compreende de 2005 a 2014. Entre os anos 60 e 70, os autores brancos eram responsáveis por 93% das obras publicadas no Brasil. Nessa última década pesquisada, de 2005 até 2014, esse percentual aumentou para 97%. Entre os personagens, essa estatística não muda muito. Negros e pardos significam, respectivamente, 6,3% e 6,9% dos personagens de romances publicados entre 2005 e 2014. Entre outras coisas, pela pressão crescente dos movimentos negros e pela repercussão muito desconfortável de dados como esses levantados pela pesquisa da UNB, algo está mudando nesse panorama na última década para cá. Um certo número maior de autores negros atingiu maturidade artística, está tendo maior visibilidade, e outros que já estavam por aí há muito tempo começam agora a ser redescobertos. Um bom exemplo é a autora Conceição Evaristo, que apesar de publicar desde os anos 90, ter o seu próprio público, começa a ser descoberta pela mídia num processo nos últimos 5 anos para cá, levando a receber homenagens de universidades e até mesmo do Prêmio Jabuti. E como essa esperança tênue de que possa haver uma mudança no futuro é um motivo tão bom quanto qualquer outro, o Admirável Mundo Livro de hoje apresenta um comentário sobre 3 livros de autores negros e ou pardos que tratam da difícil e desafiadora condição de ser negro no Brasil em livros de grande ambição literária e que abordam um tema fundamental neste Brasil em que muita gente insiste em dizer que não há racismo. O primeiro deles é o recém-lançado e cada vez mais aclamado O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório. Publicado no início de agosto desse ano, O Avesso da Pele é um romance muito ambicioso que parte de um episódio de violência policial motivada pela cor da pele para construir um amplo e comovente panorama familiar. O centro da narrativa é o depoimento de Pedro, um homem que, na idade adulta, tenta reconstituir a vida de seus pais, Henrique e Marta, mas com o foco principalmente no pai, Henrique, um professor morto pela polícia durante uma abordagem. Um dos artistas negros mais famosos do mundo, o ator e músico Donald Glover, numa entrevista sobre o seu seriado Atlanta, comenta que um dos impulsos que o levaram a criar essa história é o fato de que nos Estados Unidos a experiência de ser negro se assemelha muito a viver constantemente em estresse pós-traumático. Guardadas as proporções geográficas, é algo que pode ser dito também de Henrique, o protagonista de O Avesso da Pele. Embora narrada em um estilo sofisticado e sóbrio, a vida de Henrique é uma tragédia brasileira. Abandonado pelo pai com 1 ano de idade, maltratado pelas professoras da creche em que a mãe, precisando trabalhar, era obrigada a deixá-lo, atormentado por uma úlcera muito cedo, desde a juventude, o tempo todo confundido com algum suspeito quando anda na rua, formado professor, mas ainda assim um tanto inseguro diante das marés cada vez mais indiferentes de alunos, muito da inquietação de Henrique
e da descoberta de que essa inquietação vem do racismo velado cotidiano no Brasil, é algo que transborda para as próprias relações emocionais do personagem. A primeira namorada séria se ressente do fato de que tudo para ele passa a ser uma questão de cor de pele e racismo no momento em que, tendo aulas na universidade, ele vai acordando para o fato de que na vida de uma pessoa negra do Brasil, sim, a maioria das coisas passam por racismo e cor de pele. O livro lança a mão também de um expediente literário muito sofisticado. A história é narrada o tempo todo por Pedro, embora o foco da narrativa por vezes se desloque para Henrique, por vezes se desloque para Marta. Se desloca para Henrique com mais frequência, diga-se de passagem. Quando ocorre esse deslocamento, quando a narrativa passa para esse ponto de abordar a vida dos pais de Pedro, na verdade, Pedro continua narrando, mas como se se dirigisse aos pais contando a história deles para eles mesmos. É um recurso arriscado e, se usado equivocadamente, pode levar ao desmoronamento da arquitetura do romance, mas não é o que acontece aqui. O Avesso da Pele, pelo contrário, sobressai pela segurança e pela precisão com que o seu autor maneja a técnica literária. Muito da força do romance vem de uma certa tristeza patética com a qual deparamos ao perceber que a luta de Henrique por viver uma vida melhor do que a que viveu seus pais, por ser diferente de seus pais, o que inclui também viver num mundo diferente, de preferência com menos racismo, ela está fadada a ser abortada num episódio de violência policial motivada por racismo. E aqui eu não estou dando nenhum spoiler porque isso está literalmente na contracapa do livro. Nascido no Rio de Janeiro e criado no Rio Grande do Sul, Jefferson Tenório foi eleito, na semana passada, o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Ele é autor de outros 2 romances também contundentes, cada qual ao seu modo. Um deles já ensaiava alguns dos temas que ele vem tratar em O Avesso da Pele, O Beijo na Parede. Outro é um romance por um ponto de vista de uma perspectiva feminina, Estela Sem Deus. Neste O Avesso da Pele, contudo, o seu terceiro romance, é possível ver uma síntese tanto das suas inquietações quanto das virtudes da sua prosa. É uma literatura, ao mesmo tempo, elegante, comovente e que narra com mão firme, segura, essa jornada emocional de um filho em busca do pai. Anterior ao Avesso da Pele, o romance Marrom e Amarelo de Paul Scott, lançado no ano passado, é também um livro sobre relações familiares e sobre o quanto a cor da pele de um indivíduo pode ser uma âncora incontornável em sua trajetória, mesmo em um país em que o próprio conceito de branquitude é muitas vezes fabricado ou artificial, como é o caso do Brasil. O romance enfoca as vidas paralelas de Federico e Lourenço, 2 irmãos que, apesar de nascidos dos mesmos pais, têm uma diferença marcante de cor de pele. Federico é pardo, muito mais claro. Lourenço tem a cor num tom negro muito mais retinto. As especificidades desse colorismo serão fundamentais para a relação dos 2 irmãos ao longo de suas vidas. Federico busca muito da sua identidade engajando-se plenamente no movimento negro. A participação ativa de Federico na militância é uma forma de encontrar em seu íntimo uma resposta para uma vaga sensação de não lugar que é a grande inquietação desse irmão em particular. Já para o irmão Lourenço, que sofre o racismo do cotidiano, as atitudes do irmão são, para ele, artificiais. Lourenço se ressente de que muito do comportamento do irmão parece ser uma tentativa de resgate empreendida por alguém que não tem necessariamente um conhecimento em primeira mão do que é ser negro, dado que a sua pele funciona como um salvo-conduto para um universo ao qual Lourenço e outros negros mais escuros como ele não têm acesso. Embora exista lealdade e afeto entre os irmãos, o romance logo de cara trata de nos contar que as visões de mundo inconciliáveis entre os 2 levaram-nos a se afastar, tanto simbólica quanto literalmente, uma vez que Federico vivia em Brasília e o irmão permaneceu na Porto Alegre em que os 2 nasceram. Federico embarcou numa trajetória política que o levou até uma comissão sediada em Brasília, responsável por reavaliar o assim chamado polêmico sistema de cotas. Federico é forçado a voltar a Porto Alegre. O motivo é a prisão de sua sobrinha e afilhada, a filha de Lourenço, que foi apreendida pela polícia em um protesto, uma manifestação
contra a desocupação de um prédio no centro histórico de Porto Alegre. Um elemento, um fator do passado dos dois irmãos, muito ligado à juventude e à militância de Federico, podem contribuir decisivamente para piorar ainda mais a situação de sua sobrinha. Portanto, esse retorno também serve para que os irmãos, de algum modo, acertem as suas diferenças em uma série de diálogos que parte do carinhoso ao áspero e no qual haverá muitas ainda arestas movidas pelo ressentimento mútuo. Essa linha narrativa se altera constantemente entre as passagens dos irmãos em Porto Alegre e as reuniões políticas que Federico participa em Brasília para o tal projeto do sistema de cotas, nas quais ele se vê rodeado de burocratas indiferentes, cada um competindo para ter a ideia mais ridícula. Nascido ele próprio em Porto Alegre, Scott já comentou em outras entrevistas que há neste romance Marrom e Amarelo um certo germe autobiográfico. Diferente do tom mais nuançado de Jefferson Tenório, o registro da prosa de Marrom e Amarelo ele é mais áspero, mais agressivo até, mais direto. Muito do que é narrado em diálogos, diálogos muito ágeis, mas também nos quais se percebe uma certa agressividade, uma raiva, uma insatisfação e um cansaço que são palpáveis, não apenas nos irmãos, mas na própria narrativa, dado o próprio tema que o livro está tratando. Assim, esse é um livro que dialoga francamente com outro livro de Paulo Scott chamado O Habitante Irreal, no qual várias linhas narrativas se alternavam para tratar da questão indígena no Brasil e no qual já era palpável uma certa insatisfação tanto do narrador quanto dos personagens, não apenas com o quadro político que fazia o pano de fundo e que por vezes tomava a frente da narrativa, como nas incongruências entre o pensamento idealista de alguns de seus protagonistas e o que suas ações de fato revelavam sobre aquilo que pensavam. História, memória e família também são elementos fundamentais no terceiro livro do qual nós vamos falar hoje, A Manipulação das Ostras, um romance do escritor paranaense radicado no Rio Grande do Sul, Luiz Maurício Azevedo. A Manipulação das Ostras é um romance fragmentado em que vários episódios, alternando pontos de vista, formam o panorama de uma família mestiça no Brasil do século XX. O romance começa bastante atrelado ao ponto de vista do patriarca dessa família, um imigrante português que se transfere de navio para o Brasil e que perde os pais logo na chegada. A mãe morre ainda na embarcação e o pai morre de uma doença misteriosa logo que desembarca. Temendo que eles tenham sido contaminados por alguma peste trazida do navio, as autoridades de Santos, onde ele originalmente desembarcou, simplesmente o colocam em um navio e o mandam para Rio Grande, onde uma tia distante estará esperando por ele. Acolhido de forma relutante por essa parente, o jovem órfão português logo começa a dar sinais de que está querendo a sua independência. O primeiro deles, ele arranja um emprego altamente criticado pelos seus parentes, de assistente de Magarefe em uma banca no mercado. Magarefe, para você que ficou na dúvida, é açougueiro. Logo depois, ele se apaixona por uma adolescente negra chamada Balbina. A relação é muito mal vista pelos seus parentes e leva a que ele seja expulso de casa. O jovem órfão português logo herda o açougue com a morte do proprietário, um homem sem parentes. Casa-se ele com Balbina e, para romper completamente os laços com sua família, muda de nome, fazendo-se batizar por João Alves da Silva. Trabalhador e contínuo para negócios, ele logo prospera, enquanto a sua mulher Balbina vai gestando mais de uma dezena de filhos. À medida que o século XX avança na história da narrativa, os filhos de João e Balbina vão tomando o centro do palco como o foco eles próprios da narração. Alguns morrem cedo, alguns morrem violentamente, alguns arranjam emprego e até conseguem uma situação pessoal financeira confortável. Outros têm problemas instáveis nos seus relacionamentos e até mesmo na relação com filhos no futuro. Praticamente todos passam pelo aguilhão fundo da decepção. Comparada com os outros dois exemplos que nós falamos aqui, a narrativa de A Manipulação das Ostras ela é mais fragmentada, mais segmentada. Ela é disposta em capítulos mais curtos, muitas vezes experimentalmente curtos. A prosa faz uso de alguns elementos experimentais bastante ousados. Um deles, muito bem pensado, é
que dependendo de quem está falando na narrativa e dependendo do grau de poder e vulnerabilidade daquele personagem dentro daquele episódio, a sua voz é silenciada. Explico. Ao longo de um diálogo, por exemplo, ou numa situação de trocas de ideias e palavras, a narrativa simplesmente diz que um personagem abriu a boca e disse, e então um travessão vazio substitui qualquer fala que aquele personagem possa ter dito e que é intuída pela maneira como os outros personagens, estes sim com voz, respondem e interagem. Tendo esse expediente em mente, é interessante notar que João, o imigrante branco português, o patriarca da família, é quem mais fala durante a narrativa. Sua mulher Balbina não tem voz durante todo o romance. Seus filhos, dependendo da situação, têm. Suas filhas, menos. Às vezes, entre elas, a chegada de um homem faz com que o equilíbrio desse poder mude e vários elementos de diálogo se transformem em sinais gráficos, como um travessão e pontos de exclamação. Dentre as filhas mulheres, como Susana, Ilma e Nancy, a tônica é a de sonhos estabelecidos, muitas vezes frustrados, relacionamentos insatisfatórios ou abusivos, experiências de angústia com relação aos filhos e angústia com relação ao próprio fato de que nessa família mestiça elas parecem ter nascido com a pele mais escura e, portanto, serem o alvo do preconceito mais aberto. À medida em que a narrativa do romance avança e João vai saindo de cena, entre outras coisas porque foi envelhecendo, as filhas começam a ter mais voz e é por meio dos depoimentos delas, dos diálogos delas, das conversas com elas que nós vamos tendo acesso à silenciada Balbina e ao seu ponto de vista no casamento com aquele homem que na primeira metade do romance nos foi apresentado como uma espécie de herói e que era um homem difícil com muitos problemas de relacionamento com seus filhos e com um certo pendor para a tirania familiar. Esse descompasso entre a imagem de João que foi feita no início e a imagem de João que resulta no final vai ser resolvido na cena final do livro, que é intuída ao longo do romance, mas que quando finalmente é descrita no último capítulo, é de uma força muito candente. Dos 3 romances, ele é o mais recente, e dos 3 autores, esse é o que ainda não foi totalmente descoberto pela mídia em caráter mais amplo no território nacional. Mas eu espero muito que isso aconteça em breve, porque é um romance muito impactante, de um autor muito talentoso e com uma grande ambição formal. Gente, era isso, eu espero que vocês tenham gostado, corram atrás das indicações, vamos fazer a literatura circular, e se vocês nos derem a chance, vamos fazer o Mundo Livre circular também. Assine o canal, assine as nossas notificações, ou mesmo venha nos visitar de vez em quando, curta os nossos vídeos e compartilhe, se você não quer assinar por conta do algoritmo, coisas assim. Qualquer prazer me diverte, espero que qualquer prazer os divirta. Boas leituras e até a próxima!